Ora bem. Ah, Pronto, então estamos mais num destes eventos das Conversas de Gente Verde e esta é a quarta edição, espetacular. Boa noite a todos. Então, de uma forma introdutória, posso dizer que as Conversas de Gente Verde é uma rúbrica online no âmbito de um dos projetos do município de Águeda, que é o Laboratório Vivo para a Descarbonização, mas também costumamos chamar Águeda Smart City Lab, e que está ativo na cidade de Águeda desde o ano de 2020. O município de Águeda é também um dos municípios que mais tem investido na área da sustentabilidade, na qualidade de vida da população, na conservação e proteção da natureza e por isso faz todo o sentido a dinamização deste evento online. Conversas de Gente Verde realizam-se, e isto é para lembrar, todas as últimas sextas-feiras de cada mês, e a próxima será no dia, lá que vocês não sabem, 31 de março, ok? 31 de março. Com um convidado que não vamos desvendar por agora, mas já está negociado, já fizemos o contrato, são milhões, mas pronto, conseguimos ter dinheiro para comprar. Hoje as Conversas de Gente Verde, como eu disse, tem a quarta edição, com uma convidada que para nós é também muito especial, que é a doutora Davina Falcão. Olá, Davina, tudo bem? A hello. Davina Falcão é licenciada em Biologia, agora vou apresentá-la. É também ilustradora científica com diversos trabalhos publicados em jornais, livros, artigos científicos e programas também de televisão. É fundadora e coordenadora do projeto Cobras de Portugal, que eu acho que vocês já conhecem, ok? E espero que da próxima vez, agora quando terminarem a reunião, vão lá ao Facebook das Cobras de Portugal, que tem lá muita informação sobre esses répteis. Ok, estava eu a dizer que é fundadora e coordenadora do projeto Cobras de Portugal, que conta já com mais de 20 mil seguidores no Facebook, atenção, e cujo objetivo é munir o público geral com conhecimento sobre as espécies de serpentes que ocorrem no nosso país. Sabemos, Davina, que tens interesse especial nesta área dos répteis, já te Yeah. conhecemos há algum tempo, mais precisamente no trabalho com serpentes, e nesse sentido gostaríamos de iniciar esta conversa por aí. E a pergunta que eu faço é, como é que esse interesse começou e em que projetos é que estás inserida neste momento? Hum. Tananana. Ora bem, como é que o interesse pelas cobritas começaram? Oh, isso então já vai desde há muito tempo atrás, desde a África do Sul. Para as pessoas que não sabem, eu nasci na África do Sul. Sou filha de portugueses, mas nascida naquele país. E na, como é que se chama? Na pré-escolar, lá, uma das coisas que se fazia regularmente era introduzir as crianças a animais selvagens e houve uma vez um senhor que trouxe cobritas para nós, para a criançada entrar em contato com elas. E por causa disso, eu apaixonei-me. Eu sempre gostei de répteis, eu gostava muito de dinossauros, mas não sei porquê, as cobras tiveram qualquer coisa, um impacto muito especial. Um, e depois, quando eu cheguei a Portugal, uma das coisas que eu reparei era completa falta de informação sobre o que havia em Portugal. E não só das serpentes, de tudo o resto. E eu pensei que talvez informar as pessoas. E é claro, a típica situação de matar cobras por tudo e por nada. Não vou dizer que na África do Sul ninguém matava cobras, mas havia claramente uma cultura de se tem-se a certeza de que não se trata de um animal perigoso, deixá-la estar. Para eles não era uma coisa tão comum um, matar logo e não pensar duas vezes acerca do assunto. E aqui em Portugal o que eu reparava era mata tudo, tem que ser morta, ponto final. E eu não fiquei nada satisfeita com isso. Um, bem, e ao fim de muitos anos, finalmente eu tirei a mão ao ar e disse: Pronto, vou fazer este projeto. Eu já andava a pensar neste projeto há muito tempo, mas é só que eu era um pouco perfeccionista, eu queria lançá-lo de uma maneira perfeita e blá blá blá, essas coisas. E chegou a um ponto em que eu disse: Não vale a pena eu querer ser super perfeccionista, eu vou simplesmente lançá-lo, porque a ideia é falar com pessoas e informar as pessoas. Portanto, se o projeto tiver que ir crescendo, ir melhorando, força, mas ao menos vai sendo feito e vai ganhando tração. Portanto, foi assim que eu comecei. O gosto pelas cobritas. Depois tu fizeste outra pergunta e eu, entretanto, tu perguntaste do interesse e depois disseste outra coisa, desculpa. Em relação aos projetos em que estás inserida neste momento? Ah, É só no Cobras Portugal? Ou tens outros projetos em mente, ou que estás inserida, ou que queres iniciar?
Eu para já estou em modo hiperfoco no Cobras de Portugal. Obviamente, dentro do Cobras de Portugal, eu quero depois criar vários mini projetos, mas isso só será um pouco mais para o futuro, porque para já o que eu estou a fazer é o meu trabalho normal como ilustradora científica e depois faço os meus trabalhitos no Cobras de Portugal. Pronto, vou fazendo os dois ao mesmo tempo. Portanto, para já não estou envolvida noutros projetos. Às vezes faço algum voluntariado, mas é o que eu digo, é um voluntariado muito passivo, do género, se alguma entidade precisa de uma ilustração só para fazerem uns panfletos ou qualquer coisa e que não seja algo que roube demasiado tempo ou que seja uma ilustração que eu já tenha disponível, eu às vezes tenho tendência a dizer sim, usem esta imagem, desde que não seja para fins lucrativos. É só esse o tipo de projeto que eu tenho estado a fazer. Boa. E em relação a esta área, o pessoal normalmente pergunta, mas há espécies de cobras, serpentes em Portugal que sejam venenosas? O pessoal tem muita dúvida sobre isso. São perigosas, Hum, não são? sim, Ok, isso, podes isso é falar. isso é uma das coisas muito engraçadas, é uma das grandes diferenças que eu reparei entre Portugal e a África do Sul. Até a África do Sul tem 152 espécies, provavelmente este número já terá alterado para mais, com isto agora com as novas tecnologias para taxonomia e afins. Um, e muitas das espécies extraordinariamente venenosas, no entanto, as pessoas tinham uma maior abertura para aprender sobre as serpentes. Em Portugal, foi quase um choque quando eu descobri que Portugal só tem 10. Só tem 10 espécies e dessas 10, só duas é que são consideradas perigosas. Nós temos 4 serpentes venenosas, mas só duas é que são consideradas perigosas e ninguém tinha conhecimento sobre elas, ou sequer como é que vai dizer? Há dois extremos em Portugal, ou é tudo é venenoso, ou é e perigoso e tem que ser morto, ou então nenhuma espécie é perigosa para os humanos. E ambos os extremos não são bons. Um, e então Portugal tem duas espécies de víboras que são consideradas perigosas. Quando eu digo perigoso, o que se quer dizer com considerar uma espécie perigosa, quer dizer que se for mordido, uma pessoa terá que receber tratamento médico. Caso não receba, poderá haver complicações. O perigoso não quer dizer que o bicho vai saltar da toca e perseguir uma pessoa e morder. Simplesmente perigoso é acontece um acidente de ser mordido, é algo que tem que ser levado a sério. E Portugal tem duas espécies de víboras. A víbora de Ceoana, ou víbora negra, ou víbora do Jerez, tem estes três nomes comuns, e depois temos a víbora cornuda, ou víbora latasta, que também tem dois nomes assim comuns diferentes. E ambas, uma ocorre no extremo norte do país e outra ocorre pelo país todo, porque existe um pouco aquele mito que só há víboras no norte do país. Não, podemos encontrar víboras no sul, no extremo sul do país. Aliás, há registros, por exemplo, em Sagres. Portanto, e noutras zonas do Algarve, mas Sagres é um bom exemplo. Portanto, sim, são espécies que estão por. É uma espécie que está pelo país todo. Obviamente não as ilhas. Quando eu digo o país todo, eu quero dizer continental. Claro, claro, claro. Pois, porque as espécies na Madeira não existem este tipo, não existem. Na Madeira existem cobras, serpentes, não Existe sei. uma espécie introduzida, mas Ok, felizmente é uma espécie introduzida não perigosa, não nem perigosa. perigosa para, nem também perigosa para a fauna nativa da Ilha da Ok. Madeira. E qual é? Sabes? Sim, pronto, não sei o nome Ok, não foi mal. comum. O Sim, nome científico é Indotyphlops braminus. ok. Não existe no E continente. até pode haver. Eu até vou explicar porque é que ela é uma das serpentes mais hum, distribuídas pelo mundo. Porquê? Tem a capacidade de reproduzir-se assexuadamente. Ok, Portanto, basta uma fêmea, aliás, só há fêmeas, basta um indivíduo adulto chegar a um sítio que já se reproduz. E depois, uma das coisas que também acontece, ela vive na Terra, parece um verme, ela tem mais ou menos este tamanho, não cresce mais do que isto, parece uma minhoca,
só come formigas e outros invertebrados. E ela geralmente é trazida em terra importada. Ora, a Madeira importou muita terra, o solo, pronto, para construção, ou então para jardins, porque a vasos, elas costumam muito vir dentro de vasos, e por causa disso é uma espécie bastante espalhada pelo mundo todo. Ok, E ok. há uma grande probabilidade que possa haver em Portugal também, mas na Madeira já foi registada um adulto. Ah, já? Ok, Yeah. boa. Olha, achas que os répteis costumam dizer que os répteis são grandes aliados no controle de pragas? Isso é Hum. uma ilusão ou é mesmo verdade? Isso é esse. Ora bem, sem dúvida. Ok, Estes animais, vou focar um pouco mais nas serpentes. Estes animais todos fazem parte de um ecossistema, não só no controle de pragas, mas eles próprios também servem como alimento para muitas espécies. Espécies, mesmo que não sejam espécies que se especializam, perdão, em alimentar-se de serpentes, como é o caso da águia cobreira, mas há muitas outras espécies que se alimentam de serpentes e que precisam delas. E no controle das pragas, as serpentes também participam imenso nisso. Uma das coisas que. Mas, claro, em conjunto com outras espécies. Não vou estar a dizer que as serpentes são as únicas que conseguem fazer isso, obviamente não. Temos as corujas, que também participam muito, outros mamíferos carnívoros que também fazem o controle das pragas. No entanto, as serpentes são extraordinariamente eficientes, sem dúvida. Um, Pronto, isto é anedótico, mas a minha experiência agora que eu também vivo em Inglaterra, eu noto a ausência grande das serpentes em Inglaterra, porque a quantidade de roedores, especialmente ratazanas, lá é absurdo. Quando eu digo absurdo, é mesmo absurdo. É do género, vê-se elas a andar pela rua, pelos jardins, como se nada fosse. E eu, para ver uma ratazana em Portugal, quer dizer, há zonas onde há bastante, mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A Inglaterra é uma grande quantidade, claramente vê-se a ausência das serpentes. Yeah. E muitas pessoas também dizem o mesmo. Mas isso já está mais do que provado que elas são controladoras de pragas, sem dúvida. mas na Inglaterra porquê? Que não tem condições para que elas possam sobreviver ou tem a ver com os procedimentos humanos que as matam ou alguma coisa do género? Não, felizmente não é por causa dos humanos, Ok, portanto, é simplesmente um país muito mais frio e naturalmente ok. só ocorrem três espécies de Ah, serpentes. é? É. E, um, e são espécies também pequenas, portanto, não é nada como a nossa cobra rateira ou cobra de ferradura, que são animais que conseguem comer uma ratazana sem problema nenhum. São espécies relativamente pequenas que ocorrem em Inglaterra. Portanto, Ok. não participam nessa eliminação. Um, uma das coisas que às vezes as pessoas esquecem-se é que as serpentes têm a capacidade de descobrir ninhos de roedores e uma serpente, não digo adulta, mas crescida o suficiente, consegue eliminar um ninho inteiro de ratos. E depois os outros predadores vão eliminando também os adultos. Portanto, as serpentes têm uma capacidade muito boa de encontrar estes animais e alimentar-se deles, mantendo a população equilibrada. Uhum. Ali a Filipa estava a dizer sempre que sim com a cabeça quando falavas dos ratos, porque ela também viveu em Inglaterra, não foi, Filipa? Sim, estava-me a lembrar exatamente isso que estavas a dizer, porque, aliás, nós vemos as raposas Uhum. lá, não é? Portanto, também me aconteceu a mesma coisa, ver ratazanas e. É qualquer coisa que eu não estava a contar. Eu não estava a contar, eu até penso, pronto, eu digo às vezes na brincadeira, bolas, é pena não se poder introduzir aqui uns pechitos, mas obviamente não se pode fazer, eu percebo que não, todas as consequências disso, mas é qualquer coisa absurda as quantidades. Eu já vi muitas ratazanas em Portugal, atenção, eu sei que isto não é um país livre disso, mas como é que eu ia dizer?
por exemplo, aqui na zona rural onde o meu pai vive, que é uma zona ainda ativa a nível da agricultura, sim, vê-se ratitos, ratazanas ali, mas é uma coisa tipo, olha, viu-se. Em Inglaterra estão a correr, a lutar umas com as outras, estão ali, não há nada que as pegue. Sério, mas isso é estranho. Algum de vocês tem perguntas a colocar? Não tem perguntas a colocar. Ok. Tenho, eu tenho, eu Ok. tenho. Gostava. Estão-me a ouvir? Sim, Sim. sim, sim. Ok. Eu estava aqui. Davina, é bióloga, certo? Sim, sim, sim. Onde é que o seu trabalho se insere aqui nas serpentes e pronto, podes-nos falar um bocadinho mais sobre isso? Ok. Sim, É assim, eu posso, desde já, eu vou ser super honesta, eu não fiz nenhum trabalho específico com as serpentes. O que eu fiz, o que eu me especializei foi, na realidade, em comunicação científica. Como eu sou ilustradora científica portanto, o que eu treino. O que eu trabalho é mesmo na área para comunicar. E depois, como eu tenho um grande gosto pelas serpentes, eu decidi depois especializar-me em comunicar essa informação. Portanto, eu por acaso nunca fiz trabalhos de investigação na área das serpentes. Portanto, eu sou uma bióloga, mas da área da comunicação científica e não como é que eu vou dizer, da investigação da área das serpentes. Portanto, nesse aspecto, eu gosto sempre de deixar isto claro, porque eu falo muito sobre as serpentes e afins, mas de facto não fiz nenhum trabalho de investigação com elas. O que eu faço é ler e ter o máximo de conhecimento que eu posso, e depois transformo isso para algo que as pessoas possam digerir facilmente. Especialmente as pessoas das zonas rurais, que para eles muitas vezes são analfabetos ou têm muito menos literacia, seria Sim, essa? sim. Ok, portanto, a maneira como se fala não pode ser de uma maneira super científica, tem-se que às vezes ser um pouco mais simples a comunicar, por exemplo, muito à base de imagens, muito à base de coisas mais práticas, e é nisso que eu me especializei mais, sim. Falaste em imagens. Tu tens aí alguma imagem, por exemplo, da vibra cornuda que nos possas mostrar? De uma ilustração tua. Tens alguma ilustração tua? Uma ilustração. Ora bem, da vibra cornuda em si não, mas posso mostrar de Não, outras de espécies. outras. Sim, já agora mostras para nós vermos Ok, como tu desenhas. sim senhora. Se quiseres aí compartilhar o teu ecrã. Ok, vou só aqui abrir a pasta. Ok. O ficheiro até acho que dá para enviar por aqui, certo? Pelo chat, dá para enviar ficheiros, não é? Que assim Ah, vocês veem com mais qualidade. dá para partilhar. sim, mas tu Dá? podes partilhar o ecrã. Se quiseres, depois no ecrã total, depois partilhas. Sim, mas o que eu quero dizer é que fica com mais qualidade. Ah, A sim, claro, imagem para claro, vocês, claro, o fecheiro. Pronto, é que assim claro, eu posso mandar. Ora bem, claro. só estou aqui a procurar a versão mais Enquanto pequenita. procuras, eu posso partilhar, eu posso partilhar com vocês, porque eu sempre achei as cobras muito bonitas. Hum. Eu pessoalmente também gosto de cobras. Eu cresci pequenina, os meus avós eram do Beco do Observatório ali em Coimbra. Hum. O observatório que pronto, há lá cobras, não sei, agora não sei que tipo, Certo. se tiver alguma informação sobre que cobras é que há lá, ou se eu estou errada, mas eu lembro-me que as pessoas ali daquela zona de Santa Clara, em Coimbra, falam Uhum. muito das cobras que havia no observatório. E Hum. sim, não sei se É, é. há cobras, uma coisa é certa, há cobras em virtualmente todo o lado. Essa é uma das coisas que as pessoas têm que, às vezes ficam assim um pouquinho até chocadas, perdão, um pouquinho chocadas quando eu digo, mas elas existem em virtualmente todo o lado em Portugal. Todos os habitats.
incluindo estes habitats, incluindo cidades. Uma das cidades mais, por exemplo, um dos locais que foi bastante engraçado, já agora uma das imagens está a fazer upload, se vocês quiserem ir lá espreitar, enviei uma imagem de uma cobra d'água de colar. Vou até posso ver aqui mais. Portanto, o site, a página do Facebook que eu tenho com as cobras de Portugal, uma das coisas que aquela página faz é entrar em contacto diretamente com as pessoas, e elas enviam fotos de sítios onde as encontram, e etc. E uma das coisas que foi muito engraçado foi o Banco de Portugal, em Lisboa, o prédio principal do Banco de Portugal, que é entre Campos, Campo Pequeno, é no Campo Pequeno. No telhado estava lá uma cobra. E uma pessoa pode achar, alguém pôs lá a cobra. Não, nas cidades mais antigas, portanto, Coimbra, Porto, a zona antiga, as zonas históricas das cidades, de Aveiro, por exemplo, Lisboa, etc., todos estes sítios têm serpentes a viver nos telhados. Portanto, são espécies, são populações que provavelmente já vêm desde tempos medievais. Não quer dizer que alguém tenha lá posto o animal. Elas simplesmente vivem nos telhados, confortavelmente, a alimentar-se de aves, pombos, pardais, talvez alguns roedores que possam viver nos sótãos ou nos telhados. Portanto, não é de modo algum anormal vê-las em zonas urbanas e urbanizadas. Aquela ideia de que quanto mais para o mato eu for, melhor para se ver cobras, muitas vezes não, é mesmo o oposto, é ir para uma cidade. Porque é preciso lembrar que as cidades, apesar de serem perigosas para elas por causa da presença de humanos, é também um local com uma grande oportunidade de alimento. Portanto, se elas conseguirem evitar os humanos o suficiente, elas safam-se, ficando bastante gordas com a quantidade de comida que existe numa cidade para elas. E, portanto, sim, é interessante. E eu posso dizer uma coisa: quando a polícia entra em contato comigo a dizer encontramos uma serpente no meio de Benfica ou no meio do Campo Grande ou qualquer coisa do género, uma das coisas que eu lhes digo é não as soltem no mato, porque estes animais não sabem, quase certeza, o que é viver num habitat natural. Eu digo a eles, metam numa zona velha, numa zona de ruína, numa zona que tenha, pelo menos pode ter mato, mas que tenha uma casa, nem que seja uma casa abandonada, de modo a que elas possam saber como lidar com a alteração, porque quase certeza que estes animais nunca sentiram relva debaixo do ventre delas, porque elas vivem em telhados, em sótãos, em tudo. Né? Boa. Estas ilustrações que tu colocaste aqui, que Uhum. são tuas, foram feitas por ti. Que materiais é que tu usas? Não são canetas normais nem lápis normais, são específicos para tu desenhares desta forma. Eu sei que tu tens um talento muito especial para desenhar, eu percebo isso, não conseguia fazer aquilo nem que andasse aqui 50 vidas. Mas, mas tu utilizas material especial mesmo para isto, não é? Ou Ok, não? eu posso dizer que de facto, é daquelas coisas que o mais caro tende a ser o melhor, sem dúvida, no mundo da arte. Não quer dizer que as canetas sejam mega especiais, são simplesmente melhores porque o pigmento é melhor e dá para misturar melhor as cores, etc. Por exemplo, a imagem de baixo, a última que eu enviei, é feita única e exclusivamente com marcadores. Ui. Mas são marcadores de álcool. Portanto, eles têm uma maior capacidade para misturar, e não são baratas estas canetas, porque se fosse com uma caneta de filtro, daquelas que se compra para as crianças, já seria um bocado mais difícil fazer essas misturas. O papel também tem que ser bom, tem que ser um papel que tolere ser pintado várias vezes por cima na mesma zona. Se a gente usar um papel de impressora,
normal o que vai acontecer é que o papel fica assim encarquilhado ou até, ou até faz um buraco, que às vezes pode acontecer. Quando eu uso lápis de cor, eu também uso lápis de cor topo de gama, e isso tudo contribui para, pronto, são mais caros, são lápis de cor normais, porque não é assim nenhum, não é óleo, não é acrílico, não é nada assim muito maluco, mas são de topo de gama, portanto, eu não sei se vocês alguma vez usaram lápis de cor assim mais barato, mas uma das cores mais fáceis de perceber se o lápis é mau é o preto, em que às vezes a gente está a pintar preto e fica assim um cinzento, e não fica preto mesmo. E por muito mais que uma pessoa carregue, aquilo parece que não se agarra ao papel. E isso geralmente são os lápis mais baratos, enquanto que um mais caro, uma pessoa pinta com cor preta e sai um preto mesmo, genuinamente escuro e que dá para fazer umas sombras espetaculares, ou então os olhos dá para trabalhar melhor a pupila, os reflexos, essas coisas todas. E que depois também permite a mistura das cores. Sim, agora o desenho de cima é feito digitalmente. Ele foi feito digitalmente, aí o que é que eu posso dizer? Bem, eu agora estou a usar iPad. Isto é um iPad normal, está dentro de uma capinha. Descobri que o iPad é um espetáculo para se desenhar, portanto, se vocês quiserem. Mas o que eu costumava usar antigamente era o Photoshop e depois uma mesa digitalizadora em que eu desenho e vai diretamente para o computador. Eu sou um terrível ilustrador digital, porque eu pinto digitalmente quase como se eu pintasse no papel, portanto eu não estou a usufruir muito do copy-paste que o Photoshop tem, mas isso é só porque eu sou muito bronquinha às vezes para aprender técnicas novas com o Photoshop. Mas pronto, mas se alguma vez isto é importante, toda a gente consegue aprender a fazer isto, porque eu também dou aulas de desenho. Dizes isso porque E nunca me viste a desenhar, senão não dizias isso. eu não sei se já não sei, tu às tantas já participaste, eu já nem me lembro. Já, já, Não, não já, já, participei. já, 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 Já... já, já. Não, porque é aquela coisa, dá para aprender, existem técnicas, obviamente, a pessoa precisa também de querer. É aí que eu vejo a diferença. Até Claro. agora, em toda a minha vida, só apanhei 2 alunos que realmente estavam a ser difíceis de aprender, mas é só difíceis e que não dava para aprender num workshop, porque eu acredito que eles conseguiriam aprender depois se uma pessoa insistisse um pouco mais com eles, com aulas particulares, etc. Mas é uma coisa que toda a gente consegue aprender, sem dúvida nenhuma. Acredito, pronto. Eu estou mais entusiasmado. E uma próxima. Yeah. Isso é verdade, porque eu nunca pensei desenhar o que aprendi contigo, as técnicas. Foi E tu? espetacular. Lá está. Como é que eu ia dizer? Há técnicas, as pessoas precisam de aprender e depois é dedicarem-se a eles. É como ginástica. É claro, eu não vou negar, isto é importante, eu não vou negar, hum, eu não vou negar uma pessoa que tenha já o talento lá. É um bocado diferente de alguém que não tenha talento. Mas também a pessoa que não tem talento, se praticar, pode chegar bastante longe. Yeah. Olha, David, isto. Sim, sim, David, Oi? sim, Filipe. pode partilhar connosco alguma história, uma história que gostava de partilhar aqui nas nossas conversas, um momento em que, não sei, em que, por exemplo, se depararam com uma cobra e que queriam tratá-la mal e houve Hum. resolução, Ah, ou não sei, assim, uma história assim, gira, assim, de partilhar. eu tenho que, é curioso, eu por acaso eu tenho que escrever isso em papel, porque é sempre a mesma coisa. Eu lembro-me sempre das histórias e as histórias acontecem.
É só que depois, quando me perguntam, o cérebro diz assim: não me apetece lembrar agora. Portanto, mas eu posso. É assim. Ok, eu posso é falar, até me lembrar de algo um pouco mais específico. Uma das coisas que eu posso falar é aqui no sítio onde o meu pai vive, como eu disse, bastante rural, e as pessoas, ah, clássico, ver uma cobra mata a cobra. Mas desde, desde que eu comecei a andar por aqui, a mostrar a minha cobra de estimação, a falar com as pessoas sobre elas, eu reparo que as pessoas ficam de repente mais entusiasmadas com a ideia de querer partilhar histórias e de quererem se sentir úteis a dizer: menina, eu vi uma cobra ali e deixei-a estar para que a menina possa ver. Portanto, as pessoas parece que querem participar, existe uma coisa, uma tendência para que já não querem matar, de modo a que se possam sentir úteis a virem partilhar comigo que viram uma cobra e que, para eu ir lá e ver a cobra que eles viram no outro dia. É claro que muitas vezes a cobra já lá não está e provavelmente só vai aparecer no próximo dia ou numa semana depois. Mas assim, a nível de histórias, hum, bem, hum, que coisa que mania a minha. Eu esquecer-me sempre de decorar estas coisas, porque há tanta coisa engraçada. Já foste chamada para alguma vibra cornuda? Sim, vou dizer, não oficialmente fui, tecnicamente, não, mas é assim, eu vou ser honesta, porque é assim, eram pessoas com víboras cornudas dentro das suas propriedades e a GNR não estava disponível e a PSP naquele local não podia atuar e os bombeiros não estavam disponíveis também. Portanto, a pessoa, opa, temos que ser práticos. Eu sei que a lei diz uma coisa, que as pessoas, os particulares não podem fazer este tipo de trabalho, mas também temos que ser honestos. Temos pessoas com víboras dentro das propriedades e nem a GNR, nem a polícia ou bombeiros podem ajudar. Portanto, olha, fui eu. Oh, é a vida. Portanto, sim, já aconteceu algumas vezes. As duas mais comuns, as duas mais comuns, as duas mais marcantes, digamos assim, foi uma fêmea bem grande, grávida, já, um, na cozinha de uma senhora, e depois a cobra, a senhora conseguiu tirá-la para fora, e depois a cobra foi se esconder debaixo de um entulho, assim de uma zona tipo entulho que ela tinha ali na casa dela. É por isso que eu digo sempre para as pessoas: não tenham entulho se não querem estes animais a visitar, porque o entulho é um excelente abrigo para elas. E então eu não gosto de mentir às pessoas, mas é só que ela disse: eu tenho que estar preocupada. Isso é o quê? É um macho ou é uma fêmea? E eu disse: é um macho, mas era uma fêmea bem, bem grávida, bem cheia de bebés. E era uma víbora grandinha, generosa no seu tamanho. Foi giro tentar tirá-la. Eu na altura não usava luvas de proteção. Ok, já posso. Ok, Sério? já me veio uma história à cabeça. Não usavas. Ok. Não, estava a usar ganchos só, mas naquelas circunstâncias eu devia ter usado luvas. Mas era daquelas coisas, ou era agora ou nunca, e eu não queria. O que eu estava-me a preocupar era que depois a cobra desse à luz, porque já agora as víboras não põem ovos, as víboras dão à luz, desse à luz os bebezitos ali na casa da senhora, e isso podia ser complicado. Porque, bem, assim de cabeça não sei o número de bebés, mas uma fêmea daquele tamanho talvez conseguiria ter uns 10 ou mais bebezitos. Portanto, ainda seria um número significativo de bebés a passear no jardim da senhora. Mas agora lembrei-me de uma história, daquelas histórias parolas. Ora bem, eu tenho um carro muito velho. O meu carro é mega, mega, mega velho. É de 87, é de só 2 anos mais novo que eu. E eu decidi: vou-te pôr na revisão, caramba, porque tu estás mesmo a precisar de amor e não sei o quê. Então
toca a metê-lo no mecânico e pus mesmo antes do mecânico fechar, porque foi a única hora que eu consegui para meter lá, e o mecânico depois disse, ok, daqui a uns dias então a gente daqui a uns dias a gente volta a falar, eu já tenho o carro pronto e não sei o quê. E ele ia fechar naquele minuto. E o meu pai levou-me, não é? Porque assim eu tinha um carro para voltar. E o meu pai disse assim: Olha lá, não queres aquelas luvas ali? E eu disse: isto agora, para que é que eu vou precisar das luvas? Não, não vai acontecer nada, não vai aparecer nenhuma víbora por aí que precise do raio das luvas. Entrei no carro do meu pai, o mecânico fechou, fomos a fazer umas compras ao Lidl e recebo um telefonema de alguém. Davina, estás por acaso disponível? Porque está uma víbora num jardim de um senhor aqui, se não estou em erro, a 30 ou 40 minutos de onde tu estás. E eu, bolas, o mecânico fechou. E lá teve que ser uma dessas, teve que ser uma dessas aventuras de ir apanhar uma cobra, outra vez só a usar o gancho e não as luvas. E pronto. Eu também já pus a mão em cima, acidentalmente a trepar um muro, já pus a mão em cima de uma víbora, não me aconteceu nada, a cobra assustou-se e foi-se embora, mesmo com a minha mão nua, sem luvas, em cima dela, quando eu estava a subir um muro. Coisas assim do género são. Já me aconteceram algumas aventuras, mas também tive uma vez, já agora, uma defesa típica das cobrinhas d'água. Uma vez eu estava a apanhar uma para tirar umas fotos olha, para estas ilustrações que eu estava a fazer, e uma das defesas que elas têm Puxa. é o cheiro, mas também com o cheiro às vezes vem o líquido e depois fezes e afins para ainda cheirar pior. E um dos problemas, e uma das coisas que elas às vezes fazem só para piorar a situação é elas abanam a cauda e aquilo sai disparado para todo lado. Então aquilo foi tudo para cima de mim e eu a cheirar lindamente. E depois, logo a seguir a esse momento, eu tinha que ter uma reunião com um cliente a cheirar incrivelmente mal. Mas eu fui logo direta com o cliente. Eu disse: olha, para além de ser ilustradora científica, também ando atrás de cobras, caso não saiba. E eu apanhei, pouco antes de estar a falar consigo, apanhei uma cobra d'água e não estou a cheirar muito bem. Portanto, eu naquele momento eu até estava bem vestidinha, assim, pronto, com brinquinhos, um pouquinho de maquilhagem, não sei o quê, mas com um cheiro espetacular a peixe podre, porque é o cheiro que elas têm. É peixe podre misturado com urina de gato, para quem tiver dúvida mais ou menos como é que é. Olha, agora fizeste-me rir. Deixa-me só colocar-te aqui uma questão que as pessoas também gostariam de saber e muitas das vezes não sabem pronto, por ignorância ou seja o que for. O que é que se deve fazer ou não após uma mordura de uma serpente, nomeadamente da víbora cornuda, que é uma Claro, das claro, serpentes claro. venenosas de Portugal. Sim, sim. Eu vou dizer, qualquer mordura é sempre boa ideia ir ao hospital, porque caso a pessoa não saiba, pronto, descargo de consciência e vão ao hospital. Ok? Mas eu vou dizer uma coisa. Quando se é mordido por uma víbora, não há dúvida. Porque todas as pessoas que foram mordidas por víboras com quem eu falei, descrevem-nas todas mais ou menos da mesma maneira. É como se fosse um martelo a bater no dedo. Pronto. Portanto, não há dúvida que é super doloroso, muito doloroso. Elas dizem que é uma dor local muito, muito, muito forte. O que faz sentido, porque é um veneno hemorrágico e que desfaz as veias, portanto, uma pessoa começa a esvair sem sangue, mas por dentro. Pronto, é um bocado mau. Felizmente, o veneno da nossa não é tão péssimo como muitas outras espécies, mas é sério. Agora, o que é que se deve fazer? Geralmente começa sempre pelo que não se deve fazer, e isto às vezes é uma das coisas que traz sempre um pouco, como é que é dizer, comentários parolos na internet, mas é internet, ninguém pode esperar outra coisa senão comentários parolos. E uma das coisas é, então afinal faz-se nada e morre-se.
Bem, também não é assim. Porque existem muitas teorias do que fazer, mas são aquilo que se chama teorias que não são cientificamente corretas e que estão mais do que desaprovadas pela ciência. E se vocês quiserem informação, a fonte para isto que eu vou dizer, podem ir a um site que é Snakebite. .edu, acho eu que é assim. Está no post de Cobras de Portugal, se vocês forem lá, eu escrevi as fontes de onde eu busquei aquela informação. Portanto, é uma organização mundial que se dedica a mordeduras de cobras e eles têm a informação toda sobre o que fazer e o que não fazer. Então é assim, muitas vezes as pessoas pensam em fazer um garrote, porque faz sentido. Se eu estancar o sangue numa zona do corpo, o veneno não vai se espalhar. É uma boa ideia em teoria, mas é uma péssima ideia na prática. Porquê? Porque isto trata-se de um veneno hemorrágico e o que vai acontecer é que vai concentrar o veneno todo no membro, perna ou braço, porque é geralmente os sítios onde as cobras mordem, nas mãos ou nas pernas. Noutra zona do corpo não dava para fazer garrote também. E o que acontece é que todo aquele sangue pisado vai ficar todo, e o veneno vão ficar todos concentrados numa zona. E quando o garrote é libertado, o que acontece pode causar embolismos, tromboses, porque subitamente todos aqueles coágulos, toda aquela papa vai ser libertada para o sistema circulatório. E uma das coisas graves que pode acontecer ou é ir para o coração e causar problemas, ou então para o cérebro. Sim. Outro dos problemas também aumenta exponencialmente a probabilidade de septicémia, que é uma infecção no sangue, uma infecção generalizada no corpo. Portanto, nunca, nunca, nunca se deve fazer garrote. Eu estou a falar em Portugal, ok? Noutros países, o garrote pode ser feito. Porque é assim, há pessoas que dizem, mas talvez eu prefira perder um braço do que perder a vida. É verdade, mas aqui, felizmente, em Portugal, nós não estamos a 1 semana ou 2 semanas de um hospital. Talvez fazer o garrote para salvar a vida e perder o braço seja boa ideia num país, numa zona remota, mas não para Portugal. Porque nós chegamos a um hospital no mesmo dia. Dificilmente se chega. Será uma situação muito peculiar não se chegar ao hospital no próprio dia da mordedura. Ok? Portanto, garrotes, nem pensar. Chupar veneno é outra teoria também que existe. Não se deve fazer, porque primeiro não faz nada, porque o sangue bombeia bastante depressa. A partir do minuto que o veneno entra no sistema circulatório, já está a espalhar-se bastante depressa, portanto, o chupar o veneno não vai fazer nada por isso. O outro problema também é que muitas vezes também fica veneno na pele, e se nós chuparmos o veneno e se forem como eu, que têm uma grande tendência para ter feridas, micro feridas aqui nos lábios porque ficam secos ou o que for, vou estar a meter veneno para a boca, o que não é boa ideia, porque se eu tiver uma ferida na zona da boca, o veneno vai entrar por aqui pela cara e aí é exatamente onde a gente não quer o veneno, porque aí sim o veneno é extraordinariamente perigoso, na zona da cara, ok? Depois, outras coisas que não devemos fazer, cortes, também há aquela coisa que se vê nos filmes de fazer um corte para o sangue sair fora. Artigos científicos já dizem que isso não faz efeito nenhum. E arriscam-se a cortar tendões que não devem e às vezes arriscam-se também a ter uma infecção muito grave, porque muitas vezes ao fazerem esses cortes não estão a desinfetar a lâmina que estão a usar para esse fim e podem apanhar uma septicemia, uma infecção grave com isso. Outra coisa que não se deve fazer, é muito doloroso, tem que aguentar a dor, não se deve tomar comprimidos para dor ou qualquer coisa do género. A aspirina altera a propriedade, a aspirina e ibuprofeno e afins alteram as propriedades do sangue, especialmente a aspirina, e tendo em conta que é um veneno hemorrágico, ter aspirina que faz o sangue ficar um pouco mais líquido ainda É pior. não é boa ideia.
porque vai impedir que o nosso corpo consiga tratar do assunto. Outra coisa também que sobrecarrega um pouco o fígado, e nós precisamos do nosso fígado livre para tomar conta deste assunto, Claro. em vez de estar a tomar conta de comprimidos que a gente tenha tomado. Portanto, sim, deixar o veneno espalhar-se, mas isso não quer dizer vamos espalhá-lo todo. Portanto, chega à parte de evitar correr, evitar entrar em pânico, porque também não queremos que o sangue, portanto, a circulação acelere demasiado e depois também o veneno está-se a espalhar por todo lado, ok? Procurar imediatamente ajuda. Não há tratamento caseiro, não há nada que se possa fazer. É ajuda médica, porque eles ou irão dar um antídoto, se assim acharem, ou então vão fazer tratamento assintomático, que é esperar que o corpo, portanto, podem dar, desculpem, a garganta está a ficar seca, eles podem fazer depois outros tratamentos para manter, portanto, verificarem se está tudo estável, se o fígado está estável, os rins estão estáveis, tudo, se o veneno não for forte o suficiente. Muitas das pessoas que eu conheci que foram mordidas por víboras tiveram alta no próprio dia ou no dia seguinte e não precisaram de antiveneno. Existem casos de facto um pouco mais graves que precisaram de ir para o hospital e serem tratados. O fígado vai ser afetado, portanto, muitas pessoas queixam-se com dores no estômago, isso é por causa do fígado estar afetado, queixam-se com tonturas, os rins também ficam afetados. Ia-me esquecendo de outra coisa que podem e devem fazer, beber muita água, porque isso vai ajudar o corpo a expulsar fora, portanto, ajuda os rins a não terem que, portanto, podem, como é que eu dizer, a água vai ajudar a limpar o corpo, ok? Há pessoas que às vezes dizem, tomar comprimidos de carvão, será que poderia ajudar? Não neste caso, carvão ativo é muito bom para envenenamentos gástricos, mas não para envenenamentos no sangue. Portanto, o veneno da víbora afeta-nos é no sangue. Portanto, o carvão ativo não vai fazer absolutamente nada. Não é que vá fazer mal, mas também não vai fazer nada. E de resto, pronto. E depois outra coisa que eu digo às pessoas é: tem que ter atenção à equipa que está a tratar de vocês. Infelizmente, eu já ouvi uns casos não muito bons de pessoas que são mandadas de volta para casa porque dizem que não há cobras venenosas em Portugal. Aconteceu recentemente a uma moça que eu fui conhecer, em que ela voltou para casa e os médicos pensavam que ela tinha uma infecção, era por isso que o dedo estava a inchar, e então deram antibiótico. E não, ela estava literalmente a desfazer basicamente o braço, e ela ainda passou 2 ou 3 dias em casa, mas não suportava as dores e teve que voltar ao hospital. E eu depois disse a ela: não, 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 estás envenenada, portanto, o problema é veneno, não é uma infecção, é mesmo um veneno, agora tens que tratar. Pronto, ela depois foi tratada, não precisou de antídoto também, o corpo sozinho conseguiu tratar do assunto, mas eles fizeram questão de evitar que a hemorragia ficasse, como é que eu ia dizer, drenaram o sangue pisado que estava no dedo dela. Outra coisa que não se deve fazer, gelo. Também, às vezes as pessoas pensam, pôr, se a gente puser gelo, como isto está inchado, vai ajudar? Não. O que vai acontecer, o gelo, por causa do frio, vai contrair as veias e porque o sangue, o veneno da víbora faz duas coisas, coagula o sangue e faz hemorragias. Como vai contrair as veias, o que vai fazer é depois o sangue as veias vão se rebentar pela zona onde o gelo esteve em contacto e vai causar mais derrames, portanto não se deve aplicar gelo nunca. Aliás, eu poderei mostrar, agora sim eu poderei partilhar o ecrã, eu vou só à página da Cobras de Portugal, tem-me só um momentinho, e eu vou mostrar exatamente o que é que aconteceu a esta moça, para vocês terem noção dos efeitos do veneno numa pessoa.
Dê-me só um segundo para isto estar aqui a fazer o upload. Se quiserem fazer alguma pergunta enquanto eu estou aqui a ver os uploads, estejam à vontade. Eu tenho uma questão, sim. Sim. Não se relaciona diretamente, mas eu gostava que respondesses ao seguinte: que regiões em Portugal é que achas que seria uma mais-valia a introdução de alguma espécie de cobra ou de outra espécie de réptil? E fazer assim a ponte com a biodiversidade. Eu, infelizmente, eu não tenho dados suficientes Ok. para dizer se isso é algo necessário. Seria bonito poder fazer isso, só porque eu Uhum. gosto delas, mas é assim. Felizmente elas ocorrem em qualquer zona do país. Uhum. Se houver alguma zona no país que de facto exista algum desequilíbrio a nível de população de roedores, uma introdução de serpentes nessa área não será má. Uhum. Eu até posso dizer, introdução em cidades e zonas rurais talvez não fosse uma ideia. Claro, após fazer como é que se diz? Após fazer uma educação ambiental também à população. Por exemplo, houve uma notícia que eu vi sobre Lisboa querer fazer a introdução de gatos errantes na cidade para controle de roedores, mas existem bons artigos científicos a explicarem que os gatos não têm grande efeito na população de roedores, especialmente ratazanas. Quando se trata de ratinhos, sim, eles afetam essas populações, mas as ratazanas, que são de facto os piores, os gatos não tendem a ter grande efeito nelas, porque elas são peculiarmente grandes. Portanto, eu acredito que para a introdução de cobras até o ideal seria em zonas rurais e afins, porque nas zonas naturais, portanto, zonas que estão selvagens, não estou a ver de momento necessidade, mas novamente eu não tenho dados Não. sobre isso. Talvez alguém possa vir a ter e a ver e Por acaso, responder fazes melhor. noção de alguma zona em que haja um descontrole, até ao contrário, em que haja uma grande população, por exemplo, de espécies invasoras relacionadas com as cobras? Espécies invasoras, mas aqui em Portugal? Sim, por acaso não sei se... Não. Portugal, felizmente, Portugal Uhum. não tem registro de populações invasoras. É assim, encontram-se de vez em quando uns Uhum. indivíduos aqui e ali. O ano passado chegaram a mim 3 ou 4, mas lá está. Foi uma cobra do milho no Porto, uma cobra do milho em Lisboa, tudo adultos, portanto, claramente animais que fugiram ou que foram abandonados. Eu aqui dou um bocado mais espaço à possibilidade de animais que fugiram, porque elas são terríveis, elas fogem com muita facilidade. Mas felizmente para Portugal não existe ainda esse problema. Agora, outros países sim, têm problemas com espécies invasoras de serpentes, especialmente ilhas. Yeah. Uhum. Lá está, é um clima mais propício também para a propagação, para o desenvolvimento delas, não é? Sim, em algumas espécies sim. Uhum. Já agora eu vou então fazer só aqui a partilha do ecrã, se for, deixem-me só ver como é que isto é. Advanced. Portion of screen. Tens de Share. colocar. Cá está. Já estão Ok. a ver? Já. Ok. Então aqui está a moça. Ela foi mordida. Ui. Está a Ana, ela foi mordida por uma víbora. Ela queria tirar a víbora da casa dela, a víbora estava dentro da casa dela, só que, pronto, ela subestimou a possibilidade daquilo ser uma víbora e ela pegou o animal pela cauda e depois tentou, pronto, dar um pouco mais conforto à cobra na mão dela e o que aconteceu foi a víbora mordeu-a. E isto foi ao fim de 30 minutos, foi este o efeito, como vocês conseguem ver. A víbora só mordeu usando um dente, não usou os dois. Portanto, sim, menos veneno, entrou menos veneno para ela. Portanto, isto também serve para anular aquela ideia que se for uma mordida de cobra tem que ter 2 buraquinhos. Não, pode acontecer até elas
só rasparem o dente ou qualquer coisa do género. Mas isto é o primeiro efeito. Se vocês repararem, já está aqui a ficar uma nódoa negra. Portanto, o sangue está a começar a fugir e o dedo está a começar a inchar. E ela diz que por esta hora tinha muitas, muitas dores e é por isso que ela optou por ir para o hospital, porque ela achou que de facto qualquer coisa não estava bem. Isto já é no hospital. Como podem ver, o dedo continua bastante inchado e a começar a ficar roxo. E já está a começar a afetar a mão está a ficar muito, muito inchada também. Portanto, o que está a acontecer aqui é várias coisas, o corpo dela está a reagir contra o veneno, mas também é o próprio veneno já está a começar a fazer efeito na mão. Isto agora é o braço, portanto, ao fim Aqui está gelo, e eu já mostro porque é que não se deve fazer. Portanto, isto é o braço dela, bastante, já está a começar a ficar inchado. Vou dizer uma coisa, o equivalente para uma jararaca do Brasil ou uma surucucu em África, ela já estaria com o braço todo preto. Portanto, é a diferença entre a toxicidade de venenos. Portanto, a nossa vibra, felizmente, não é tão mal assim. É mau, mas não é terrível. Isto foi o efeito do gelo. Aqui está o exemplo. Portanto, aonde ela pôs o gelo, há derrame sanguíneo porque os vasos ficaram contraídos e devido à pressão causada pelo inchaço, arrebenta as veias. Isto é ao fim de, se não estou em erro, os tais 5 dias. Portanto, isto foi quando ela voltou para o hospital a dizer: estou cheia, cheia, cheia de dor, não aguento. E como podem ver, isto já é tecido apodrecido, já está a ficar uma necrose aqui. Sim, é gráfico, eu sei. Então, foi ocultada, também eu não posso ver. Mas eu quero ver, eu sou o dono deste post. Oh, esta foto. Oh, ver foto, isso. Ver foto aqui, ok, pronto. Portanto, aqui, pronto, o que os médicos. Portanto, isto é aquilo que só num hospital é que podem fazer como deve de ser. Portanto, aqui é feita a drenagem, é feita a limpeza da ferida, portanto, aqui é para ajudar o corpo a libertar-se de tudo aquilo e eles tomam conta depois, verificam como é que estão os níveis do sangue, essas coisas todas. Portanto, este tipo de tratamento tem que ser feito num hospital, não é uma coisa que se possa fazer em casa. Depois é sarar, aqui está a sarar. Uma das coisas dos sintomas que ela também estava a ter era dores no estômago, enjoos, portanto isso provavelmente era por causa do fígado, e também do antibiótico, porque deram-lhe um antibiótico um bocado forte para tratar dela. E portanto o fígado estava a tratar de antibiótico e de veneno ao mesmo tempo, portanto não é boa ideia. Se bem que agora com esta necrose talvez o antibiótico foi boa ideia. Isto já é vários dias depois, portanto, o corpo aqui a sarar, e isto, se não estou em erro, foi um mês depois. Eu aqui já foi comigo, depois de a ter conhecido, foi mais ou menos um mês depois dela ter sido mordida. Ela não sente esta parte do dedo ainda, nesta altura. Por acaso vou enviar-lhe uma mensagem a perguntar como é que ela está para saber se ela já recuperou a sensibilidade. Mas o que se passou foi o tecido foi destruído, portanto ela perdeu um bocado a sensibilidade do dedo naquela zona. Felizmente não perdeu o dedo. Isto não é o indivíduo que a mordeu, mas é a espécie que a mordeu. Portanto, esta seria a culpada. É uma víbora cornuda, no caso dela foi uma víbora bebé que lhe fez aquilo. Podes só, Hum? podes só dar algumas características da vibra cornuda para as pessoas Claro, claro, claro. só Eu até quando posso virem mostrar uma. aqui. Sim, senhora, posso mostrar aqui uma coisa, muito rapidamente. Uma das coisas que as pessoas me perguntam qual é que é a maneira mais certinha
para se distinguir uma cobra perigosa em Portugal de uma cobra inofensiva. Volto a dizer perigosa, porque nós temos duas venenosas que não são consideradas perigosas para humanos. Hum, Mas isto é em Portugal o que vais dizer, não é? Porque isto que vais dizer não se, sim, não se aplica, isto não se aplica a não- outros países. ok. Mas está aqui bem escrito aqui embaixo, se vocês repararem, técnica só se aplica às espécies de Portugal, também se aplica às espécies na Europa. Uma grande parte dos países da Europa, à medida que a gente começa a ir para o leste, é que já começa a haver ali exceções. Mas Espanha também dá para aplicar esta técnica, França, etc. Itália. Então é assim, a pupila vertical é exclusiva das víboras, a pupila redonda, todas as outras espécies que não nos fazem mal, ok? Vocês dizem, mas eu não consigo vê-la, que ela está longe. Pronto, ótimo, ela está longe, não é perigo para vocês, ok? O importante aqui, vocês precisam de se lembrar sempre, eu digo isto sempre às pessoas, sim, 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 quando elas estão longe, mas também quando elas estão longe, não vai ser um problema para vocês, mas isto já pode ser muito útil para alguém que tenha uma cobra enfiada dentro de casa e fica naquela, ai Jesus, é uma víbora ou não é uma víbora? Se não for uma víbora, fixe. Pelo menos sabe que não é um problema. Se for uma víbora, tem que agir de uma maneira mais urgente. Eu não estou a dizer para matar a cobra, mas é só que tem que pelo menos fazer questão da cobra não ficar dentro de casa. Pronto. Enquanto que a outra, se fugir para debaixo do móvel, não é nada perigoso. Pronto, é aí que eu quero chegar. Portanto, quando o animal está muito perto de nós, nós conseguimos ver relativamente bem os olhos, especialmente os olhos das cobras inofensivas. Eu até vou aqui mostrar, aqui está uma víbora, se vocês virem ali a pupila vertical, e depois tem aqui o exemplo de uma inofensiva, se vocês virem tem ali a pupila redondinha. Mas eu tenho aqui umas imagens mais próximas, uma víbora com a pupila vertical. O corno não é. Para a víbora cornuda, sim. O corninho também é uma boa forma de identificar, mas depois no jarez, há víboras, as víboras no jarez não têm. A espécie víbora de Ceoana que ocorre no jarez não tem o cornito, ok? Mas tem a pupila vertical. E aqui a seguir está o exemplo de uma espécie inofensiva, ok? Portanto, isto é um pormenor importante e que ajuda a identificar estes peixinhos. Alguma dúvida, alguma questão? Não, mas acho que estas informações são importantes, pelo menos em Portugal, para as pessoas terem noção de se de facto é perigoso ou não, pronto, Uhum. e temos algum cuidado. Mas sim, Yeah. isto aqui, e nós temos sorte e vivemos num país que podemos diferenciar dessa forma, não é? Mas há Sim, outros sim, sim, países que não é sim, sim. possível. Muitos países, a África não funciona. A mamba negra é uma das cobras mais perigosas do mundo e tem a pupila bem redondinha. Pois. Portanto, não dá. A víbora, e depois também há espécies inofensivas que têm a pupila vertical noutros países, portanto, de facto, não é a melhor técnica para identificar no mundo todo. Mas na Europa funciona, na maior parte dos países, Portugal principalmente. Se vocês tiverem mais alguma questão, estejam à vontade. Olha, sim, o José Sousa está aqui a perguntar em relação a Quem é que deixou encontrarmos. aqui o leite e o chocolate fora do sítio? Olha, quem é que. Não, Pois, mas não não sei é quem assim. foi, mas deve ter sido a Inês que falou. Ahm, o José Sousa está a perguntar a quem se deve recorrer quando se encontra uma cobra, por exemplo, dentro de casa ou noutro sítio onde ela não deva estar. Ok, boa, boa, José. Então é Eu vou, assim, eu vou na passar aqui prática, a voz à Inês. hum, acontece os microfones ficarem ligados. Eu não deixei o leite, o Não, eu chocolate já lhe do cortei o leite. som porque ela não estava a reparar. Acontece, acontece. Eu não fui, de certeza, estou aqui. Ora bem, é uma boa pergunta. Na prática, é entrar em contato com a GNR, o CEPNA, ou com a PSP. Só que, infelizmente,
É daquelas coisas, inventam-se as leis para se fazer estas coisas, em que só gente profissional é que pode ir fazer, a autoridade é que pode ir fazer, mas depois não se prepara nada. O que acontece é muitas vezes a GNR está, ou qualquer um dos outros, estão tão ocupados a irem buscar. Eles têm que ir buscar cobras, eles têm que ir verificar se alguém está a despejar lixo mau, eles têm que ir verificar se o rio, se alguém reportar que o rio tem peixes mortos, eles têm que ir verificar o que se passa. Portanto, geralmente são 2 ou 3 para não digo um distrito inteiro, mas para uma área muito grande e muitas vezes eles não estão disponíveis. Portanto, as outras hipóteses é também os bombeiros, que os bombeiros também podem ir. A outra hipótese também é a polícia municipal. Já ouvi dizer que o IRA também faz resgates, mas pronto, tudo a correr bem e lindamente é a GNR e a PSP. Se as coisas não correrem bem, tentem os bombeiros. Se não derem os bombeiros também, tentem. Davina Falcão. Pronto, também pode ser. Se eu estiver por perto, eu posso ajudar. Se eu não estiver por perto, muitas vezes eu já consegui arranjar voluntários para fazer isso por mim, porque obviamente. Isto é um pormenor importante. Este projeto é financiado única e exclusivamente por mim. Eu estou a fazer isto sozinha, isto não tem fundos de nada. Esta página já conta com estes milhares de seguidores, pronto, sou eu por andar ali sempre a tentar apanhar o algoritmo e a cauda do algoritmo, e o que facilita bastante. E porque às vezes perguntam-me qual é a universidade que me está a financiar ou quanto é que eu ganho com este trabalho. É nada, eu estou a financiar isto. São as minhas ilustrações que financiam este trabalho. Pronto, é isto que eu posso dizer. E é por isso que às vezes quando é preciso atividades para ir para algum lado, eu digo, é o combustível pelo menos. Só para terem noção, a aula que eu fui dar à PSP foi, não foi, foi financiado por mim praticamente 100% e eles é que me deram boleia para o local para lá ir para não ter que pagar o combustível, que ia ser uma fortuna. Eles é que lá arranjaram uma forma de conseguir transportar-me de Aveiro para entroncamento, a Torres Novas, quero dizer. Portanto, este projeto é 100% financiado por mim. E pronto. Eu posso ir ter com as pessoas para ir buscar cobras às casas delas, mas não posso viajar até o Algarve para já, a não ser que alguém queira pagar para eu ir buscar uma cobra à casa de alguém Bem, no pode ser. Algarve. Olha, tenho aqui outra pergunta da Jacqueline, que ela está a perguntar quais são os cuidados que devemos ter quando andamos, por exemplo, no campo ou na montanha e como é que nos podemos proteger para não sermos picados por uma cobra. Não sei se isso é possível ou não, mas pronto. Eu, por exemplo, quando vou caminhar para a montanha, não vou com cuidados nenhuns, não vou pensar que vou ser mordido, quer dizer, portanto, pode acontecer, mas de Pronto. facto não vou. É assim, pronto, acidentes acontecem, não vou negar isso. Eu, por acaso, eu quando ando no campo, estou mais preocupada com as carraças e admito que as carraças são para mim algo que me assusta um bocado mais e a probabilidade de as encontrar é bem maior. Mas, se quiserem mesmo evitar cobras, ir às horas mais quentes do dia no verão é uma das melhores formas. Não é o ideal para nós, mas é só que ir às horas mais frias do inverno e às horas mais quentes do verão, quase certeza que vocês não tropeçam em cobras, exceto ao pé dos rios. Cobras, víboras, pronto. Mas pronto, agora falando de uma forma mais prática, obviamente sandálias não é boa ideia. Antes de se sentarem, onde quer que seja, para descansarem, vejam aonde estão a sentar-se. Um senhor foi mordido porque se encostou a um muro. E estava, foi-se encostar mesmo no ponto onde o raio da vibra estava a apanhar sol e a vibra ficou assustada e deu-lhe uma dentada. Foi mesmo um azar, foi um puro azar. O senhor está bem já agora. Foi daqueles que não só precisou de soro e ficou bem.
Portanto, tenham cuidado, vejam aonde põem as mãos, é a única coisa que eu vos posso dizer, porque não há absolutamente mais nada que se possa fazer. Fazer barulho, não interessa. Bater com os pés muito no chão, também, andar 20 km a bater com os pés no chão, vocês ficam sem joelhos ao fim desse tempo. Portanto, também não é prático para nós. E muitas vezes as víboras não se afastam, enquanto que as outras serpentes afastam-se com muita facilidade. A víbora é aquele tipo de cobrinha que fica ali, à espera, até mesmo ao último minuto antes de se fugir. É um bocadinho mais coisa. E andem por caminhos que estejam, como é que vai dizer, abertos e visíveis, evitem andar mesmo, sei lá, em vez evitem andar no meio da carqueja e da gesta, não, da urze, andem pelos trilhos, era isso que eu queria dizer, andem mesmo pelos trilhos, e só isso já evita 90% 95% das chatices, se não fosse 99%. Uma coisa que eu quero dizer, eu pedi informação ao INEM, foi o INEM? Foi. Informação sobre entradas ao hospital de pessoas mordidas por cobras. E em 2017 deu entrada a 50 pessoas e apenas 17 foram por causa de víboras. Portanto, como podem ver, é um número muito baixo anualmente. Portanto, e a maior parte não foi por. A maior parte eram pessoas que estavam a trabalhar no campo. Portanto, não era situações de pessoas a passear no campo. Portanto, como podem ver, dá para evitar com bastante facilidade. A probabilidade de as ver é muito baixa mesmo, e depois a probabilidade delas morderem ainda é mais baixa, porque elas são muito relutantes a morder. Felizmente não é uma espécie agressiva. As situações em que elas mordem, 90% do tempo, ou foi porque a pessoa não a viu sem querer pisou, ou então pegou nela e elas acabam a morder. Portanto, esse é o problema. Aliás, na Serra da Estrela até aconteceu um excelente exemplo de porquê não usar garrote. Uma senhora estava a passear o bebé de carrinho de mão, estava de sandálias e sem querer passou por cima de uma vez. Ela estava mesmo a passar, quando o senhor disse onde foi, eu disse, ai, ela estava mesmo a passar na zona onde elas costumam estar. E ela passou com o carrinho de mão em cima da cobra, carrinho de mão, carrinho de bebé, desculpem, por cima da cobra e se irritou a cobra mordeu-a no pé. Infelizmente, o médico que atendeu o telefone para dar orientações no assunto sugeriu fazer garrote. E uma pessoa diz, mas ele é médico. Os nossos médicos, infelizmente, muitos não têm treino para isto. Isto é muito importante de lembrar. Muitos não têm treino para isto, porque felizmente não são coisas que acontecem frequentemente. E ele fez um garrote, portanto, foi feito o garrote, a senhora perdeu a perna toda e foi só mordida na perna, no pé. Ela perdeu a perna toda, não foi acima do joelho e quase que morreu. Porquê? Porque quando foi libertado o garrote fez embolia e fez portanto, todo aquele sangue entrou no sistema circulatório, entrou em coma e não era algo, se ela não tivesse feito o garrote, eu tenho a certeza que ela ainda teria a perna. Portanto, ter cuidado com o garrote nesse aspecto. Nunca fazê-lo. Nunca, nunca, nunca. E se vocês forem à página do Cobras de Portugal, há um post especializado sobre isso, tem lá as fontes que vão para organizações mundiais especializadas nisto, com médicos especializados nisto, e eles dizem que nunca se deve fazer. Portanto, eu não estou a falar contra a medicina, estou a falar simplesmente com base naquilo que médicos especialistas em mordeduras de cobras falam. Olha, só uma última pergunta, até porque nós já estamos no avançado da hora. Opa, já Aqui passou! já passou, estás a ver? Já passou. Eram 60 minutos, pá. Já passou no instante. Só do José Sousa tem aqui uma questão sobre se não existe uma sociedade ou uma associação, ou seja, o que for, de herpetólogos que sabem manipular estes bichos e a quem nós
eventualmente possamos recorrer numa situação destas mais urgente. Não existe. Não. Oficialmente não. Não. A parte chata é esta, legalmente não se pode. Pois. E o que acontece é, porque assim, provavelmente qualquer grupo ou sociedade não pode divulgar que estão a fazer isto. Porque legalmente é algo que é uma atividade que não se pode fazer. Mas o que acontece ah, é entrar em contato com os grupos e depois por mensagens privadas o pessoal anda todo a dizer, olha, não sei quem pode fazer isto porque está perto do sítio onde vocês estão, portanto é sempre assim de uma maneira à candunga, infelizmente. Mas era bom que a lei pudesse dar um pouco mais de, como é que eu ia dizer, autoridade a outras pessoas surgir sempre pessoas experientes, obviamente, mas que desse um pouco mais de liberdade nisto, porque infelizmente as nossas forças policiais estão um bocadinho enterrados em trabalho e eles às vezes não conseguem responder a todas as pessoas e a minha experiência com eles não conseguirem responder a todas as pessoas é enorme. Muitas pessoas dizem, acabei de telefonar e eles não estão disponíveis ou estão ocupados com não sei o quê, e é verdade. Especialmente porque muitas vezes as cobras, situações de cobras aparecem muito na primavera, mas também no verão, e no verão anda tudo ocupado com os incêndios. Portanto, muitas vezes eles não estão disponíveis. Era bom que houvesse, era bom. Sousa, era bom. Temos aqui uma mão levantada, José Sousa, para intervir. Posso? Só favor. Força. Davina, diz-me uma coisa. Eu sei que a legislação impede que se manipule Uhum. em animais selvagens, etc. Mas a questão, da mesma maneira que a autorização, por exemplo, para pessoas devidamente credenciadas, por exemplo, fazer a milhagem de aves, Uhum. o que é que impede neste momento que seja conferida também autorização a algumas pessoas, obviamente, com o devido treino, para fazer manipulação de cobras? Porque não estamos a falar propriamente de reter Sim, sim. para colecionismo Sim, ou quer que seja, não é? Portanto, é uma questão precisamente de salvaguardar o indivíduo, porque o risco de levar uma vassourada é mais alto. claro, claro. E faz todo o sentido isso que estás a dizer. Aliás, isso é uma das minhas frustrações com esta situação. Mas a última vez que o ICN falou sobre o assunto foi não se pode dar autoridade às pessoas para entrar em propriedade privada de outras pessoas para ir buscar cobras. É claro que depois eu respondi com uma pergunta a dizer, mas mesmo que o dono da propriedade privada tenha pedido isso, e a partir daí nunca mais ouvi resposta dos próprios do ICN. A gente sabe que muitas vezes, infelizmente, para responderem a e-mails é um bocado complicado, mas porque eu já fiz esse pedido. Eu fiz esse pedido para saber se era possível e não sei o quê. A resposta foi não. O cidadão comum não pode fazer isto. Só as autoridades é que podem. Mas depois, na prática, as autoridades depois também não conseguem. Mas a autoridade pode acompanhar o cidadão que está habilitado para isso, diria eu, não? Pois, não sei. Pois, o quê? Ir um polícia Sim, fazer tu podes a ter, companhia porque eu sei que tu já deste formação a Uhum, alguns elementos de forças, portanto, GNR, se não me engano, não é? uhum, Sobre como fazer manipulação, mas a questão é, tu estás habilitada para, sabes manipular os bichos, eles têm autoridade, digamos assim, mesmo que haja uma situação, digamos, em que não é propriamente o dono do terreno que te está a chamar ou isso, mas que há um alerta, a autoridade diz, ok, eu não posso, mas há aqui pessoas que estão credenciadas, a Davina, quem diz a Davina diz outros biólogos, ou quem quer que seja que esteja devidamente uhum. habilitado para isso, e recorrer a essas pessoas para fazer essas recolhas, ou o que quer que seja, já que eles não estão habilitados para fazer. Pois, isso é por acaso, posto dessa maneira, até seria uma coisa É o que interessante. acontece, por exemplo, quando alguém se esquece das chaves dentro de casa. Normalmente a gente chama os bombeiros, mas os bombeiros vão lá com a autoridade, com a polícia, Uhum. não é? Não vão Ok, sozinhos. não, é uma boa questão. É uma questão a deixar ao ICN.
e esperar Pois. uma resposta. Não, porque, É ao assim, fim e ao se cabo, alguém o do que é que o ICN está ICN aqui, faz não se também ofenda. quando autoriza pessoas a fazer anilhagem? Também está a autorizá-las a violar a lei. Supostamente ninguém pode apanhar aves, nem coisa a não ser para fins científicos, não é? Portanto, que é o que acontece aqui. Pois, Portanto, neste caso é uma questão também, é um fim científico, não no sentido de dizer que estamos ali a fazer algum tipo de censos da população de cobras, mas é científico no sentido em que estamos a preservar ou a contribuir para a conservação da espécie. só Estamos se a eu impedir que ela seja esborrachada à vassourada, não é? só se for encontrado um loophole, aí como é que se dizer, aí um buraquito possível, que é do género autorizar as pessoas para capturá-las para fins científicos e se calhar ser alguém tem uma dentro do jardim, a pessoa vai lá buscar para fins científicos. Só se for Pois. assim. Isso até talvez até funcionaria. Se bem que eu te digo, para arranjar as autorizações é um bico de obra, mas pronto. Não é? Mas nem que seja a única forma, não é? Mas sim, de Sim, sim, facto é sim, sim, preferível sim, isso sim. do que, como estava a dizer o José Sousa, ela morrer à vassourada, não é? Oh, não, é sempre um problema. E deve Isso é acontecer sempre um para aí problema. pelo país inteiro, obviamente, com a certeza absoluta. Claro. Não, felizmente está cada vez assim. Bem, eu não vou Menos, não é? dizer menos comum, mas pelo menos eu fico feliz de ver tanta gente a mostrar-me uma cobra enfiada dentro de uma garrafa, a dizerem, ai, estava dentro de casa, mas eu consegui metê-la dentro da garrafa. E é assim, eu fico feliz. Eu cada vez menos vejo pessoas a me enviá-las mortas, o que é bom. O que é bom. Mas não sei, mas ainda, claro, ainda se matam muitas, mas com o tempo são 10 milhões de pessoas, devagarinho, há de se lá chegar. Alguns dos posts aqui do Cobras de Portugal chegam a 700 mil pessoas, portanto deve, Chegar bem pronto, longe. Sim. quer dizer, o da mordedura das víboras teve um alcance de 700 mil, Lá o está, que não foi é o nada que mal. interessa bastante. Sim, interessa É. bastante às pessoas. Curiosidade, etc. É Sim. só que, claro, temos que andar às vezes a remar contra estes. Sim, mas isso também existem. Obviamente que sim. Não gosto de cobras, sim. É Mas lá assim, está. isto é um post oficial da RFM e eles não responderam, não, nada. Eu entrei em contato com eles a dizer: olhem, não querem aproveitar para aprender níquel de batatoides. Mesmo assim, eu ainda vou insistir com eles este ano, porque isto foi da RFM, um post deles. E eu fiquei, oh bolas, não é bom. Davina, olha, eu não sei se há mais alguma questão, mas de facto já passa bastante a hora. Se não, se houver, vamos para a última questão, se não, encerrávamos aqui. Aham. Não? Eu até vou. Estou ali a ver a Filipe a dizer que não. Mas tens alguma questão? Não. Só agradecer, muito obrigada. Hum, Ok. eu agradeço imenso, eu adoro falar com pessoas, vocês não reparam nisso. Não, nós é que agradecemos termos-te tido aqui como convidado. Obrigado por todas essas informações, foi muito bom, ok? Nós aprendemos sempre qualquer coisa, pensamos que Uhum. sabemos muita coisa e quando conversamos contigo sabemos que não sabemos nada. É sempre assim. Oh, E pá, aí pronto, foi um gosto termos-te connosco, porque são temas sempre interessantes que nós pretendemos trazer aqui para a plateia, porque muitas das vezes as pessoas, e aliás, o importante também é desmistificar, não é? Porque tem muito medo de cobras e os garrotes e não sei o quê, isso é tudo para uhum. deitar fora. Mas de facto é uma aprendizagem enorme que nós temos aqui em 60 minutos, ou um pouco mais hoje, que é sempre bom nós lembrarmos e pronto, e aplicarmos e replicarmos isto e transmitirmos essas informações para os outros. Está bem? Davina, obrigado e Uhum. obrigado a todos. Está Olha, bem? Espero obrigada ver-vos no mesmo. dia 31 de março, à mesma hora. Vão acompanhando o site da Living ou do Agda Smart City Lab. Nós vamos lá pondo as publicações e até dia 31. E um abraço a todos. Bom fim de semana. Está bem? E Olha, obrigado. obrigada. Obrigada, bom Está bem? fim de semana. Bom fim de semana.